Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Na Suíça, mesmo com todo o dinheiro do mundo, tu não pode ter uma casa beira-mar, mas tu pode ter uma casa beira-lago. Mas sobre o que é o vídeo de hoje? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar uma coisa que muitos suíços fazem. A gente ainda não fazia, talvez a gente vá começar a fazer depois de hoje, não sei. Vamos ver se vale a pena. Que é tu atravessar a fronteira, fazer um passeio muito massa, né? Pô, como vocês podem ver, essa vista aqui é impagável. Tipo, tu tá na Suíça, mas ao mesmo tempo, sei lá, parece que tu tá na Itália, é uma coisa meio diferente. E aí, a parte desse passeio muito massa aqui, a gente vai fazer compras na Itália, então a gente vai num mercado ali que tem que, pelo que eu entendi, é tipo um atacado, não sei. E a gente vai fazer compras lá pra ver, sei lá, se é legal, se vale a pena. Existem limites, tá? E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo para te explicar melhor sobre esses limites, quantos quilos de carne tu pode trazer da Itália para a Suíça. A gente aproveitava e abastecer o carro porque também é um pouco mais barato. E a gente também vai te levar numa pasticceria siciliana muito boa que tem aqui na cidade que se chama Luino. Estão de folga. Isso é sexta depois do almoço. Estamos na Itália, bem-vindos. Olha que diferença. É 50 aqui. E se em algum momento no futuro tu cogitar aí alugar um carro na Suíça para tu ir para algum país da Europa, ou é claro, tu comprar um carro aqui na Suíça, se tu for morar aqui na Suíça, ou estiver morando aqui na Suíça, tu precisa ter um adesivo redondo com a letra CH nele. É um adesivo que se tu comprar, sei lá, no Jumbo, por exemplo, é R$1, e esse adesivo ele tem que estar colocado ali perto da placa, pode ser embaixo, em cima, tu escolhe onde é. E pode parecer besteira, mas principalmente na Itália, por exemplo, os caras adoram te dar multa se tu tiver com a placa da Suíça e não tiver o adesivo de CH. Dessa vez a gente está vindo de carro, mas a gente já veio de trem para Luino e também é tão bom quanto de carro. Eu não acho a estação de trem muito bonita aqui de Luino, para falar a verdade, mas é tranquilo. E uma coisa legal de Luino é, se tu tiver em Ticino, tu tiver, por exemplo, o Swiss Travel Pass, para tu dar uns passeios aí pela Suíça, tu consegue ir até Luino sem ter que comprar uma passagem da Itália, né? Tu consegue com esse teu passe ir e voltar de Luino sem ter que comprar mais nenhuma passagem, diferentemente de outros lugares, como por exemplo Como. E agora a gente vai abastecer nesse posto aqui. E lá na Suíça, onde a gente mora, por exemplo, tá 1,79 francos, né? E aqui, pelo que a gente viu, tá 1,69 euros, o que dá tipo 1,50 e poucos de franco, então vale muito a pena. Esse mercado aqui que a gente tá é o Eurospin. Pelo que a gente viu, ele é o mais barato para comprar as coisas, então a gente veio aqui ver como é que é. Olha, o Champion tá muito barato, tá 2,79 o quilo, sendo que na Suíça, eu não lembro de cor o quanto que é, mas a gente paga mais caro que isso. Isso aqui a gente vai pegar depois. Ah, e pra pegar a fruta aqui na Itália tem que botar essa luvinha aqui, ó. Ou nesse mercado, sei lá. Na Suíça não. Falando um pouco de álcool agora, porque na Suíça, álcool é caro. Um vinho que no Vivino, por exemplo, é um 3,8, na Suíça tu vai pagar, sei lá, 6 francos se tiver barato, 7, 8. Aqui eu encontrei um ali da Puglia, parecia ser muito bom, por 3 euros. Então estava muito mais barato comparado com a Suíça. Porém, tu tem que ficar atento aos limites, porque, por exemplo, bebidas alcoólicas com teor até 18%, tu pode levar até 5 litros para a Suíça, que no caso o vinho normalmente vai se enquadrar aí, né? Agora, bebidas com teor alcoólico acima de 18%, tipo assim, o whisky, cachaça não vai ter aqui, mas o whisky ou Vecchia Romana, tu só pode levar até 1 litro por pessoa. Bebidas com teor alcoólico até 0,5% nem são considerados álcool, aí tu pode levar à vontade. E aí, falando de excedentes, tá? Bebidas que tu levar que tem acima de 18% de álcool, tu vai pagar 15 francos por litro extra que tu levar. Agora, bebidas com até 18% de álcool, tu vai pagar 2 francos extra por litro que tu levar. Eu sou do sul e se tem uma coisa que eu gosto muito é um churrasco. E olha só, a gente encontrou picanha
a 17 kg. 17 kg, assim, comparado com a Suíça é um preço fantástico. Picanha na Suíça 50, 80 kg, não sei, olha, nem sei dizer, eu acho que eu nem vi picanha sendo vendida lá como picanha, tá? Normalmente vai ser o nome de lá e o preço vai ser muito mais caro, mas tipo assim, mais do que o dobro. O único problema nesse pedaço aqui que eu vejo é que não tá dando pra ver a capa da gordura. Tá dando até a impressão que não tem tanta gordura, mas... Enfim, não tem como ver, né? Eles botaram ao contrário. A gente comprou também costela, 8 kg. 8 kg, muito barato, muito. Mas claro, costela, né? Mas essa costela aqui, ela até que não tem um osso tão grande, não sei, não tô tão familiarizado com isso. Meu pai já foi açougueiro, mas infelizmente eu não herdei as habilidades de açougueiro. E uma coisa muito importante é que tem um limite de quanto tu pode levar de carne para a Suíça. E é 1 kg por pessoa. Então, no caso, eu e a Bruna juntos, 2 quilos. E cada quilo que tu passar sobre isso, tu vai pagar 17 francos por quilo extra que tu levar. Então, é melhor tu não passar, ou se tu passar, pegar uma carne que vale muito a pena tu pagar 17 pila a mais. E só para deixar claro, isso não é uma questão única da Itália com a Suíça, tá? Isso é uma questão com qualquer país que faz fronteira com a Suíça. E esse limite, ele não se aplica a frutos marinhos. Não é novidade que o azeite de oliva tá caro praticamente no mundo todo, porém na Suíça ele costuma estar um pouco mais caro do que na Itália. A última vez que eu comprei azeite de oliva lá na Suíça, se não me engano, a gente pagou tipo 8 litros e aqui a gente encontrou esse extra virgem por 5,89. Não sei se ele é bom, não conheço a marca, mas imagino que sim. Não, mas também não pode, porque se mete em cima com a carne. Costava bem il prezzo. A Suíça é muito famosa por queijos, mas especialmente se tu vier comprar queijo aqui na Itália, tu vai pagar provavelmente menos. Inclusive, olha que curioso, já existia um cartel de queijos na Suíça, no qual eles controlavam tudo, não deixavam nenhuma outra marca ali nascer e nem nenhum outro tipo de queijo. Mas, felizmente, isso não existe mais hoje em dia e é por isso que a gente pode comprar um queijo Grana Padano de 16 meses como esse, lindo, maravilhoso, e importar para a Suíça. Esse cara aqui, ele tá custando 16 euros o quilo. E esse outro aqui que eu peguei de pecorino, de ovelha, 17 o quilo. E na Suíça? Bom, na Suíça vai acabar variando. 18 francos, 20 francos, 24 francos, realmente vai variar da qualidade, se é uma marca genérica, se não é. No Lidl, por exemplo, eu já consegui comprar queijo grana, assim desses, pagando 12 o quilo, eu acho que foi, 12 francos o quilo. Porém, eu acho que ele não era 16 meses, eu acho que ele era mais fresco. Esse daqui, pensa, ele tem mais de um ano esse cara aqui, né, que ele tá maturando. Bom, dá uma olhada em tudo que a gente comprou até agora. E numa reunião estratégica que a gente fez, a gente decidiu que a gente vai no Lidl também, tá? Então, porque tinha algumas coisas aqui que não tinha tantas opções, como por exemplo café. E se tu nunca veio no mercado aqui na Europa, não tem ninguém empacotando as coisas pra ti, então tu vai sofrer bastante. Isso aqui então, essas compras todas com picanha, com azeite de oliva, ovo. Nossa, tem muita coisa, realmente, tem muita coisa boa aqui. A gente não comprou tipo coisa barata, a gente comprou coisa legal. Tudo isso aqui deu 150 euros, o que dá 130 francos, 130 e poucos, 140. Na minha opinião, muito barato, porque só na Suíça eu ia pagar nessa picanha 30 pila. Realmente, no final, eu acho que vale muito a pena se tu mora perto da fronteira. Tu vir para a Itália ou para a Alemanha, para a França, fazer tuas compras e voltar. Mas é claro, tem que ter atenção aos limites e também eu acho que é importante tu fazer compra no lugar que tu mora, porque afinal de contas, se tu vai fazer compra, por exemplo, no Coop ou no Migros, muitas vezes os queijos que estão sendo vendidos lá, as batatas, cebola, qualquer coisa assim, muitas dessas coisas são fornecidas pelos contadinos, ou melhor, os fazendeiros, que moram ali na região. Então, se tu ficar só indo na Itália, na Europa fazer as compras, acaba que tu não vai estar dando suporte para o pessoal local. Acho que é uma coisa legal de se fazer, mas não toda hora, né? Olha, aqui no Lidl, pelo menos comparando a nível de picanha, a gordura tá bem mais da hora, hein? Mas assim, esses filezinho fino aqui para fazer de churrasco não é muito bom. Só que, claro, 20 pila lá era 16. Esse preço aqui é o preço ao quilo e aqui é o preço final. Tipo, 8 euros um polvo inteiro, assim, é um preço muito bom. E só para deixar uma coisa clara em relação aos frutos do mar, não é que não tem limite, mas na verdade o limite é 20 quilos por pessoa. Então no nosso caso seriam 40 quilos, então é quase desconsiderável, né? E a gente encontrou também atum, filé de atum, 11 euros o quilo. Sabe o que foi muito complicado lá no Eurospin? Foi escolher os produtos, foi ver o que estava mais barato, mas sabe o que não foi complicado? Foi pagar. Por quê? Eu pago com a Wise.
Mas falando sério, se tu me acompanha mais tempo aqui no canal, tu sabe que eu falo da Wise porque de fato a Wise é a opção mais barata que tem e funciona muito bem. Tipo assim, o serviço da Wise, como eu já falei aqui em outros vídeos, a gente tem empresa que, mesmo tendo conta no UBS, a gente utiliza a Wise porque é muito barato, vale muito a pena. Não importa se tu vai comparar com o Nomad, Revolut, qualquer banco do Brasil aí, tu vai ver que a Wise tem as melhores taxas, as melhores opções para ti. Na minha concepção, realmente, o Eurospin é mais barato. O polvo aqui estava mais barato do que lá, aqui no Lidl, mas o Eurospin no geral eu acho mais em conta. E isso aqui é o que a gente conseguiu comprar com 22, um molhinho de tomate maneiro, kiwi, atum, azeite de oliva e um polvo. Ou seja, por isso que foi um pouco mais caro, né? Mas realmente vale muito mais a pena ir no Eurospin. Se eu não me engano, também tem aquele outro Bennet, que é muito famoso aqui na Itália, eu acho, ou na Europa. Carrefour eu não gosto tanto, mas o Bennet eu gosto mais. Aí uma coisa que não é muito comum no Brasil, né? O trem vai passar ali daqui a pouco, a gente vai filmar daí também. E a gente está quase chegando na pasticceria. A gente vai ter que encontrar um estacionamento. É essa pasticceria aqui, ó. Bem aqui. Ou melhor, aqui. Caraca, tá lotado. A placa aqui desse estacionamento diz que ele é por 1 hora. E caso você não saiba, na Suíça, e pelo visto na Itália também, né, não sabia, tu tem esse negócio aqui, ó, que tu bota o horário que tu estacionou, 5h30, 5h25, 5h30, né, enfim. E aí a gente larga aqui e a gente tem 1 hora. E que dirá que no norte da Itália, fronteira com a Suíça, a gente ia ter uma pasticceria siciliana. Imagina, isso aqui é um privilégio. Vamos lá. Olha, esse aqui é muito bom, esse é muito bom, esse é muito bom, esse é muito bom, são todos muito bons. Dico tutto è più facile. Ah, ok. Questo. E l'ultimo, questo qua. Adesso sì. Sono 16,20. Ok, pago adesso o pago dopo? No, paga adesso. Essa aqui é muito da hora. Tem um expresso maravilhoso. Lógico, tudo maravilhoso. Não vou nem falar que é maravilhoso porque eu já falei aqui. Um café americano, aqui eles fazem um americano como? Eles fazem um expresso e eles te dão uma água quente para tu botar o quanto tu quiser no teu café americano. O americano seria um pouco mais parecido com o que tu toma no Brasil. E aqui tá tudo que a gente pediu, que é coisa pra caramba, tem bastante coisa de pistáquio. Tudo isso daqui deu 16,20 €. Olha essa bergamota aqui. Vou morder. O que eu acho desse? Vamos ver. Muito bom. Eu gostei de todos, menos esse. E eu imagino que quando tu olha pra esse, tu já sabe que ele não vai ser bom. Tu olha uma coisa que ela é muito bonita, assim, tipo numa pasticceria. Acho que tu já deduz que não é uma coisa que vai ser saborosa. Esse aí a Bruna vai comer porque ela que pediu. Melhor, ela vai provar, né? Eu quero comer também. Uou. Não sei se pegou no meu microfone esse barulho, mas deu um barulho. Pô, eu não sei se aqui eles chamam assim, né? De suspiro, mas parece que eles vêm em suspiro também. Se tu estiver vindo para a Suíça, eu espero que esse vídeo tenha sido não só interessante, como útil para ti. Tu vai saber agora como tu pode economizar mais nas tuas compras do supermercado. Mesmo se tu for turista, né? Vai que tu quer economizar muito vindo para cá, então tu pode vir para Itália, pode vir no mercado, tu vê como é que funciona. Tu que não tá pensando em vir para a Suíça, não tá pensando em vir para Itália e simplesmente tá aqui acompanhando o vídeo, eu espero que tu também tenha gostado, tenha achado divertido. Espero que tu tenha sentido o cheirinho do café pela tela junto com nós, sentido aquele gosto doce daquela bergamota feita de açúcar maciço. Mas a gente compartilhou um pouco de tudo, um pouco sobre carro, sobre mercado, sobre pasticceria. Falando sério, talvez tu tenha passaporte europeu, talvez tu seja italiano, esteja morando em Portugal e
sonha em morar na Suíça. Se esse for o caso, eu te convido a se inscrever no canal, né, para começar. Se tu tá me vendo a primeira vez, se inscreve aí no canal, curte o vídeo se tu gostou do vídeo. Se tu já tá aqui há mais tempo, tá começando a considerar mais seriamente tu se mudar para a Suíça, considera clicar em Seja Membro e se tornar membro do canal. A gente tá criando uma comunidade muito massa na área de membros do canal, de pessoas que querem vir para a Suíça, que estão se planejando, e de fato para mim vai ser o maior prazer te ter por ali. Nós vamos ficando por aqui, hora de voltar para a Suíça. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, até mais.